Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. A ver, o Espírito Santo interrompeu aquela celebração. É pena que nunca aconteça nas missas ritualizadas do domingo por essas paróquias fora e catedrais. Não há Espírito Santo que soubesse, aquilo acabava depressa. Tinha termo, assim não tem, porque é tudo ritual. Não, o Espírito não tem lugar lá. Sim, não tem. Não se escandalizem com esta clareza das minhas palavras. Não se escandalizem. Escandalizem-se é com a realidade. Que é uma realidade tão ritual, tão ritual, tão ritual, que o Espírito não tem lá lugar. Está tudo programado. Basta seguir o missal. Se entrasse lá o Espírito, o Espírito Santo, o de Jesus, era uma revolução total. Nada ficava como antes. Como aqui, nada ficou como antes. Lá se foi o grupo para o Maneta. Lá foi o judaísmo para o Maneta. Orar e rezar, orar e jejuar e fazer celebrações. Lá se foi tudo para o Maneta. O Espírito Santo entrou e disse: não, eu não quero isso. Eu quero missão. Eu quero missão. Porque Jesus, em quem o Espírito Santo esteve na sua plenitude, do princípio ao fim, desde a concepção até à morte crucificada na cruz, foi o que conseguiu de Jesus, foi que ele vivesse a missão. Se entregasse por inteiro à missão, de forma incansável, ao ponto de se dizer dele que não tenham de reclinar a cabeça. É um itinerante, uma espécie de vagabundo da boa notícia de Deus Criador, nosso Alá, contra o Deus ídolo da religião, da lei, da Casa Real de David, do poder político e do poder imperial. E então, enviados pelo Espírito, agora começam a ver, vamos ver, ler com atenção, e em grandes pinceladas, como é que a missão era esta, foi confiada a Barnabé e a Saulo, mas Barnabé é nomeado em primeiro lugar, e é o único que tem artigo definido atrás do seu nome. Foram enviados, pois, pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo. E descem a Seleucia. Meteram-se num barco aí, rumo à ilha de Chipre. Quer dizer, o objetivo era ir a Chipre. Começaram por Chipre, este trabalho da missão. Chegados que foram a Salamina, era uma zona de Chipre, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Cá está o primeiro grande desvio. E que vai manter-se até ao fim deste segundo volume do Evangelho de Lucas. Nas sinagogas dos judeus. Pois, se Saulo havia sido chamado, havia percebido a sua missão em Damasco, que seria para os pagãos, não para os judeus, que ele deveria anunciar a boa notícia de Deus, Criador, nosso Abá, de todos os povos, que havia de anunciar essa boa notícia aos pagãos, não aos judeus. Porque os judeus estavam aferrados àquele projeto de poder político e ninguém lhes tirava isso da cabeça. Jesus não conseguiu tirar e foi assassinado por eles. Não por eles, judeus, mas pelo judaísmo. Pelo judaísmo, em nome da lei. Claro, teve uns agentes próximos, que eram os judeus, que eram os sumos sacerdotes e o Sinédrio. Mas aquelas organizações judaicas sedentas de poder e que esse projeto se realizasse, o projeto do poder se realizasse. E então, aqui, em vez de procurarem em Salamina, que estavam fora do território judaico, em vez de procurarem conversar, entender-se com os não-judeus, não.
começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Vejam o desvio. Quer dizer, o Espírito Santo manda-os para uma coisa e eles vão fazer outra. Claro que aqui a responsabilidade já não é de Barnabé, é sobretudo de Saulo. E já veremos como. Chegados que foram a Salamina, começaram a anunciar. Tinham também, ora veja, tinham também João como auxiliar. Que João é este? É precisamente o João Marcos, que é o do Evangelho. Quer dizer, isto foi o Barnabé que foi buscar o João. Quando viu que tinha esta missão, disse, não, sozinho com este doutor da lei não me meto. Ele come-me no instante. Então, para se segurar, foi buscar João Marcos, que é o intérprete, o representante, a fidelidade ao Evangelho autêntico, que é Jesus, foi buscá-lo. E então, bom, os dois, mais este João, que é o João Marcos. Só que aqui só diz João e não diz Marcos, precisamente porque o Saulo não vai deixar o Marcos aparecer. Aparece o João, mas tem que estar caladinho. Não aparece enquanto evangelizador, enquanto evangelista. Aquele que é a fidelidade do Evangelho, que é Jesus. Percorreram toda a ilha, encontraram lá, Lá encontraram lá um mago, falso profeta, judeu, chamado Bar-Jesus, que estava ao serviço do procônsul Sérgio Paulo, homem ponderado. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, precisamente pela mesma ordem. Barnabé e Saulo, desejoso de ouvir a palavra de Deus. Mas o mago Elimas, que também se pode dizer Etimas, segundo outros manuscritos originais. Elimas, eu vou ler, porque depois é que conversamos. O mago Elimas, Etimas talvez, é melhor, certamente, Etimas, em aramaico, opôs-se-lhe, procurando desviar daquela fé judaica o procônsul, que não era judeu, era romano. Então Saulo, também chamado Paulo, cá está ele, já se deu assim mesmo o nome de Paulo, precisamente por estar em contacto com este procônsul romano, Sérgio Paulo. Gostou do nome, soou-lhe bem. E era um nome mais pagão. E ele achou que devia adotar este nome. Uma espécie de pseudónimo, mas pelo qual ficou mais conhecido para sempre, para a história, não como Saulo. Também chamado Paulo, diz que aqui está cheio do Espírito Santo, fitou nele os olhos e disse-lhe, mas vamos ver se isto pode ser cheio do Espírito Santo. Oh, criatura, cheia de todas as astúcias! Chamava-se Bar-Jesus, essa criatura. Bar-Jesus quer dizer filho de Jesus, ou discípulo de Jesus. Filho e discípulo é com a mesma palavra grega que se diz. Portanto, este homem é um judeu, é profeta, mas já está na linha de Jesus. Bar-Jesus, o seu nome diz tudo. Bar-Jesus, Bar-Jesus, Bar quer dizer filho ou discípulo, Jesus. Portanto, isto nunca ninguém nos salientou na narrativa, no texto, neste segundo volume do Evangelho de Lucas. E é este homem, é este filho, discípulo, não é filho carnal, é filho no sentido de discípulo, de prosseguidor de Jesus, profeta como ele, mas também seguidor de Jesus, já prosseguiremos.